Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês como extrair dados do Twitter e como a gente pode analisar esses dados. Então eu vou mostrar para vocês como a gente estabelece conexão com a API do Twitter, pegar os dados que a gente acha relevante, acha necessário analisar e depois fazer uma análise utilizando o NLP. Então se você quer aprender um pouco sobre como explorar dados do Twitter e como utilizar NLP, então vem com a gente nesse vídeo. Então vamos dar início aqui ao nosso notebook. E qual a ideia desse projeto? A ideia é que a gente consiga extrair dados do Twitter, pegar esses tweets, essas informações e analisar da maneira que a gente achar conveniente. E como que a gente faz isso? O Twitter ele tem uma API própria que facilita muito o trabalho quando a gente quer extrair dados do Twitter, né? Então o que acontece? A gente precisa estabelecer uma conexão com essa API, pegar as informações que a gente quer e depois, assim, analisar da maneira que a gente achar conveniente. A gente pode fazer análise de sentimentos dos tweets, a gente pode contar a quantidade de palavras que são tweetadas e tudo mais. A gente pode fazer uma penca de coisas que a gente pode fazer com esses dados. Mas uma coisa importante é que para a gente estabelecer conexão com o Twitter, a gente precisa criar uma conta de desenvolvedor. Então vou explicar o passo a passo para que você crie essa conta de desenvolvedor. O que você vai precisar? Primeiro, você vai precisar de uma conta no Twitter. Então, você vem aqui, nessa parte aqui, e cria uma conta no Twitter. Normalmente, um usuário padrão. Se você já tem um Twitter e for uma pessoa ativa no Twitter, melhor para você. Agora, caso você não tenha Twitter e criou exatamente agora para fazer esse projeto, então eu recomendo que você use por pelo menos aí uns 5, 6 dias, uma semana, para que logo em seguida você faça a aplicação para ser desenvolvedor. Você vem aqui nessa parte aqui, que está lá no nosso notebook também, e aplica para ser desenvolvedor para que você consiga estabelecer conexão com a API. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você fizer a conta e logo em seguida pedir para ser desenvolvedor, a chance é muito grande do Twitter não aceitar. Eles têm um critério próprio que eu particularmente não entendo, mas você pode não conseguir criar a conta de desenvolvedor. Por isso que eu falo. Caso você faça uma conta nova, use um período de tempo, depois faça aplicação para ser desenvolvedor. Agora, caso você já seja um usuário ativo do Twitter, você vem aqui e peça para ser desenvolvedor. Eles vão fazer aqui umas 4, 5 perguntas sobre suas aplicações, qual a sua ideia com relação a isso. Então você vai responder de forma bem simples, que você quer analisar dados do Twitter, você quer analisar tweets, quer fazer talvez análise de sentimentos, ou quer contar o número de palavras que vão ocorrer durante um determinado período de tempo. E você vai explicar a aplicação que você vai fazer. Aqui, logo em seguida, você vai logar na sua conta de desenvolvedor. Quando você logar, você vai ter vários dashboardzinhos. E você vem aqui e cria, Opa, deixa eu voltar aqui. E quando você logar na sua conta do Twitter e tiver sua conta de desenvolvedor, você vai vir nessa parte aqui e vai vir nesse portal aqui de desenvolvedor. Uma vez clicado ali, você vai vir direto para um dashboard e logo em seguida você vai vir aqui nessa parte aqui e vai clicar em Apps. Quando você clicar em Apps, você vai ter aqui os aplicativos que você já fez, mas caso você não tenha feito nenhum, não vai ter nada aqui. Aqui que você vai fazer? Você vai criar um aplicativo. Você vai dar o nome do aplicativo e vai falar para que você vai usar esse aplicativo. Você pode simplesmente escrever aqui que você vai analisar, a caráter de estudo, você vai analisar a quantidade de palavras que são tweetadas durante um período de tempo e quer contar a quantidade de palavras que vai ser tweetada e tudo mais. Você faz um textinho aqui bem simples aqui, de 10 a 200 caracteres. É uma coisa importante que tem que ser em inglês, mas você pode simplesmente escrever em português lá no tradutor, traduzir e jogar aqui. E você vai fazer a mesma coisa aqui. Só que basicamente o que você escreveu aqui você pode escrever aqui também. O resto você não necessariamente precisa preencher. Uma vez feito isso, pode demorar talvez algumas horas ou até 1 ou 2 dias para eles criarem seu aplicativo. Geralmente é rápido. Você vai ter essa parte aqui com o aplicativo que você criou. Aqui está o nome do nosso aplicativo. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em Detail. Essa parte aqui é a parte que vai fazer com que a gente consiga estabelecer a conexão com a API do Twitter.
São essas chaves aqui que vão possibilitar isso para a gente. Então a gente vai precisar dessa chave aqui e também do acesso do Access Token que a gente gera aqui. Então essas 4 chaves aqui que são importantes para que a gente consiga estabelecer a conexão com a API do Twitter. Então, primeiro você cria a sua conta do usuário padrão, caso você não tenha, use durante o tempo, recomendação minha. Depois você aplica para ser desenvolvedor, cria seu aplicativo, sua aplicação, e depois vem e pega esses tokens aqui. Agora sim, a gente pode ir lá para o nosso notebook. Uma vez que a gente consiga essa chave de conexão, agora sim a gente pode começar a trabalhar com as bibliotecas que a gente quer usar e fazer as análises que a gente quer fazer. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui o datetime e vou importar o JSON. Vocês vão entender já por que eu estou fazendo isso. Eu vou estabelecer aqui 4 variáveis que vão conter as nossas chaves, né? A nossa Consumer Key, Consumer Secret, Access Token Secret. Então essas 4 informações aqui, elas estão lá naquela parte que a gente criou nossa aplicação. Quando a gente cria nossa aplicação, a gente pega essas informações aqui. E elas são importantes por quê? Porque eu vou jogar elas exatamente nessa parte aqui quando eu crio o objeto. Mas antes eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu vou utilizar a biblioteca que se chama Twitter Search ou Twitter Search. Basicamente a documentação dela aqui é bem simples de usar, mas ela facilita muito quando a gente quer explorar dados do Twitter. Então você vai dar um pip install aqui, Twitter Search, bota aí no seu computador e importa ela. O que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai criar um objeto chamado TS, que é o Twitter Search, né? E a gente vai fornecer aqui como os parâmetros, né? A gente vai fornecer o Consumer Key, o Consumer Secret, o Access Token Secret, que são as chaves de conexão que a gente vai estabelecer com a API do Twitter. Logo em seguida, eu crio um outro objeto que se chama Twitter Search Order, e ele vai ser responsável para que a gente estabeleça os padrões que a gente quer quando for fazer a pesquisa no Twitter. Então, por exemplo, a gente usa esse método aqui chamado set keywords. A gente vai passar aqui, não necessariamente precisa ser palavras, pode ser umas sentenças. Então eu passei aqui ciência de dados, passei machine learning. E aqui eu botei um operador OR, ou seja, ele vai pegar para a gente os tweets que tem ciência de dados ou machine learning. Você pode botar aqui false e botar só E, por exemplo. Por default, ele usa aqui o AND como operador. Depois você pré-estabelece a linguagem que você vai trabalhar, no caso é PT, porque a gente vai estar falando em português. E o que eu vou fazer? Eu vou usar o Search Tweets Interval e vou passar como parâmetro aqui para esse Search Tweets, eu vou passar o nosso TSO, nosso objeto TSO. E é com essa parte aqui do nosso código, é com esse ts.searchTweetsInterval e passando como parâmetro o objeto que estabelece os padrões da nossa pesquisa, que a gente vai pegar um metadata. Esse metadata ele vai conter todas as informações que a gente botou aqui para pesquisar e com relação aos tweets que estão sendo feitos naquele determinado momento. Então o que acontece? Ele dá um metadata e esse metadata ele é em formato JSON. Então a gente consegue facilmente abrir esse metadata e extrair as informações que a gente quer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um for loop dentro desse metadata. Como eu falei, ele é um JSON com várias informações referentes ao tweet que estão acontecendo. Eu vou dar um print aqui só para a gente ver o que a gente vai encontrar. Então aqui eu vou dentro esse daqui, lembrando que cada tweet desse é um tweet de uma pessoa. Então para cada tweet eu vou lá, pego a data que ele foi criado, pego o ID da pessoa, eu posso pegar também a conta do Twitter mesmo, o arroba, alguma coisa lá, a string, né, que fala o usuário que é, mas eu peguei aqui só o ID para não ficar expondo ninguém. Depois a gente pega o tweet em si, que a gente vai lá em tweet e pega a parte, ele está na parte texto, text. Depois disso eu vou criar as nossas variáveis, aqui a data de criação do tweet,
o ID e o texto do Twitter. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um arquivo JSON, porque eu quero pegar informação de cada tweet desse e eu quero passar para um arquivo JSON para que eu possa ler depois, de uma bem fácil. Então, abro um arquivo JSON como output, e para cada vez, cada iteração, eu vou criar um dicionário, né? Eu vou passar a data que ele foi criado, o ID do usuário, e vou passar o tweet que ele fez. Depois disso, eu dou um write para escrever dentro do nosso arquivo JSON. E essa parte aqui, esse except aqui, é simplesmente, caso tenha algum problema aqui, ele vai fazer um display de um erro. Lembrando que esse print que eu estou fazendo aqui é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, o created at, que ele representa a data que foi criada. A gente tem user ID, que é a identificação do usuário, e tem o tweet, né, que é o text. Aqui é o tweet da pessoa. Então esse usuário aqui ele escreveu exatamente isso. O próximo escreveu o que está em seguida aqui. Então dessa forma a gente consegue extrair vários tweets diferentes durante um determinado período de tempo. E você vê, eu não vou refazer isso porque é um processo que às vezes pode demorar e é bem longo. Vocês vão ver que é bem longo, ele extrai várias informações bem bacanas. Então vocês vão fazer aí e vão estabelecer as palavras que vocês querem pesquisar e tudo mais. E se a gente for ver, quando eu aplico aquela partezinha lá do código, o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente o nosso arquivo JSON aqui. Esse arquivo JSON aqui, ele vai ter as informações que a gente quer. E como a gente está acostumado a ler data frame, usar data frame, o que eu vou fazer? Eu vou ler ele como um data frame. Olha só como é que fica legal para a gente aqui trabalhar agora. A gente tem a data, tem o user ID e tem o tweet da pessoa. Então agora fica bem mais fácil aqui da gente ver, né, os tweets das pessoas, explorar de uma maneira bem interessante, da maneira que a gente achar conveniente. Só que o que acontece? Vamos ver o shape aqui. A gente tem 1308 tweets. Só que como a gente sabe, em muitos casos existe uma coisa no Twitter chamada retweet. Então uma pessoa retweeta um tweet de uma outra pessoa. Então a gente acaba tendo muita mensagem, muito texto repetido, né? Então eu vou tirar essas repetições. Se não precisa tirar, vai depender muito da sua análise. E a gente fica aqui com o shape aqui de 1515. Tá beleza aqui para o nosso projeto, tá bacana, a gente vai conseguir explorar algumas coisas legais. Eu vou utilizar aqui para explorar esses tweets, vou utilizar a NLTK, que é a Natural Language Toolkit. Ele vai ajudar a gente a interpretar esses textos, né? Então basicamente o que a gente faz é tentar entender, fazer com que a máquina entenda a nossa linguagem, o português. Isso vale para inglês, qualquer linguagem que você queira trabalhar. E a gente vai importar o NLTK. Uma coisa importante, que caso você não tenha o NLTK, você vai dar um pip install, depois você vai fazer o download. Esse download aqui, ele importa para a gente os corpos que tem, que são as palavras para cada linguagem, né? Então, ele vai importar fazer o download para a gente das palavras referentes a cada linguagem, e é importante a gente ter isso. Vocês vão entender o motivo já já. E a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês com relação a NLP em geral, são as stop words. E o que são stop words? São palavras e termos frequentes, porém que não possuem relevância nas sentenças. Então, assim, em muitas sentenças, a gente tem palavras que simplesmente não trazem tanta relevância. Por exemplo, artigos, coisas do tipo, eles não trazem tanta relevância em termos de informação para a gente. Então, em muitos casos, você simplesmente tira esses stop words quando você quer fazer uma análise de NLP. E aqui eu tenho uma função que eu vou deixar aqui pra gente, que eu vou apresentar para vocês. É uma função que ela simplesmente remove as stop words. Então você vai passar uma instância, uma string aqui, por exemplo. Ele vai criar um set, que vai criar um corpus. E esse corpus aqui, é importante você fazer aquele download lá, porque ele vai importar da parte lá que tem as palavras, os stop words em português. Ele vai importar todas essas palavras já que já estão pré-estabelecidas lá dentro da biblioteca. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for loop aqui, usando o list comprehension. Vou falar para cada i, ele vai fazer o split dessa string, vai separar em palavras. E depois,
Se essas palavras aqui, se essa palavra não tiver dentro desse stop words aqui, desse corpus que a gente já tem pré-estabelecido pela biblioteca, eu vou deixar aqui pra gente. Mas caso essa palavra que ele esteja analisando esteja dentro lá daquele corpus, eu vou tirar ela, porque a gente sabe que essa determinada palavra é uma stop word e ela não vai passar tanta informação pra gente. Depois disso, eu retorno a instância, né? o resultado dessa função. Só para vocês terem uma ideia, olha só, esse set aqui contendo as stop words, o que ele vai ser aqui, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, então realmente é um set com várias stop words, e essas palavras aqui, elas realmente não são tão relevantes em muitos casos. Claro que isso vai depender do seu projeto, do que você está analisando, mas em muitos casos eles não são tão relevantes, então a gente acaba tirando. E aqui, ó, a gente tem uma instância, vamos dar uma olhada aqui nessa instância. Minerando Dados, o maior portal de Data Science do Brasil. Eu vou fazer o seguinte, para cada palavra aqui, eu vou tirar a stop word. E quando a gente faz isso, o que a gente vai ter? Ó, Minerando Dados, ele vai ter o hífenzinho aqui, o maior portal Data Science do Brasil. Só que ele tirou, por exemplo, tirou o O, tirou o D, então assim, tirou o Do. Então ele acaba tirando as stop words pra gente, e a gente fica só com as palavras que são de fato relevantes pra gente, pra nossa análise. E uma coisa também que é interessante, que às vezes a gente tem que ficar ligado com relação ao fato de ter minúsculo ou maiúsculo dentro da nossa frase. Então, em alguns casos você vai ter que fazer com que essa instância fique em minúsculo. Depois, o que a gente vai ter? A gente tem o stemming. O stemming é basicamente uma técnica que ele reduz a palavra ao seu radical. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem a palavra ilegal, ele vai reduzir para ileg. E a gente tem, por exemplo, a palavra legal, vai reduzir para leg. Isso é uma técnica também que você pode utilizar quando estiver tratando de NLP. Então eu criei aqui essa função, a gente tem essa função que ele basicamente ele vai criar o stemmer, vai criar uma lista, e para cada palavra dentro dessa instância ele vai dar o split, né, na instância em geral, depois vai separar por palavras e vai aplicar o nosso stemmer aqui para que a gente consiga transformar essa palavra no seu radical. Isso pode ser interessante em alguns projetos também. A gente pode também remover caracteres indesejados, como links, HTML, várias coisas que a gente pode considerar como sujeira, né? A gente pode fazer essa limpeza. Então a gente pode usar, por exemplo, a biblioteca RE, que a gente usa Regular Expression, ou seja, expressões regulares, para que a gente possa de fato extrair as informações que não são tão relevantes nas nossas strings. Então vamos supor que aqui tem uma função, receber uma instância, e essa instância eu uso o re.sub, ou seja, ele vai substituir tudo que tiver o HTML, nesse caso aqui a gente passa a expressão regular, ele vai transformar em nada, né? Vai tirar, simplesmente tirar, e aqui a gente passa a nossa instância. Depois o que eu vou fazer? Eu vou passar para lower, passar para minúsculo, e vou dar um replace aqui, por exemplo, para ponto, vou tirar ponto e vírgula, vou tirar o hífen, vou tirar 2 pontos e vou tirar aqui essa partezinha aqui também. E depois eu dou um return na nossa instância. E a gente também pode fazer esse mesmo processo utilizando a Beautiful Soup. Aqui, por exemplo, a gente tem, deixa eu consertar aqui. A gente tem, por exemplo, a Beautiful Soup, que pode ajudar a gente nesse processo também. A gente pode usar o Beautiful Soup e a gente pode usar aqui, passando a instância que a gente quer analisar, a gente vai usar o HTML Parser. Depois a gente vai usar o getText. Ele vai remover para a gente todas as tags HTML da nossa instância, da nossa string. A gente pode usar aqui também o sub, né? Aqui tem eu estou usando novamente aqui, só que aqui eu estou passando uma outra regular expression, uma outra expressão regular. E estou passando aqui a mesma coisa, transformando em minúsculo. Aqui ele vai limpar e vai converter em minúsculo somente. Só que o que é que eu estou passando para ele? Eu estou falando para ele tirar tudo que não seja isso daqui. Por esse sinalzinho aqui mostra porque que ele quer que ele substitua por nada tudo que não seja isso daqui. Tudo que seja
aqui de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo, de A a U com sinal, de A a U maiúsculo com sinal e de 0 a 9. Então, a gente vai passando essas expressões regulares e pré-estabelece ali o que a gente quer que passe na nossa string ou o que a gente não quer, né? Então, a gente consegue fazer essa filtragem. Essa parte aqui é simplesmente para fazer uma tokenização. E tokenização, eu vou explicar um pouco mais à frente, é basicamente você pegar uma string, uma frase e dividir em palavras. E são algumas técnicas interessantes que a gente pode fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso no Twitter, que é um pouco diferente. E a gente tem o lemmatization. O lemmatization, ele basicamente o que ele faz, ele transforma a palavra no seu lema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil de explicar. A palavra execução e executar são formas da palavra execução. Então, execução é o lema dessas duas palavras. Então, ao invés de usar execução e executar, eu vou usar simplesmente, elas representam na verdade a mesma informação. Então, eu vou usar simplesmente execução, que já é o lema de execuções, né? Então, a gente consegue transformar várias palavras que derivam de uma determinada palavra, reduzir a essa determinada palavra na sua forma original, vamos dizer assim. E o problema disso é que a gente não tem em português. A gente só tem em inglês, pelo menos até onde eu sei, a gente só tem em português. Caso vocês saibam em português aí, vocês podem passar essa informação que seria bacana também. Então, deixei essa função aqui para vocês também, para que vocês possam fazer a lematização aí, caso vocês achem necessário. Então, eu recomendo que vocês façam isso em inglês, porque em português eu acredito que não tenha essa função. E aqui é a parte que eu falei de tokenização, que são criar tokens, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, a gente tem essa instância aqui, que é a nossa string, data science do 0, e o que seria o token? Seria dividir aqui em data science do 0. Então a gente tem aqui 4 tokens que vem dessa original aqui, dessa string original. Só que a gente tem que ter noção que quando a gente está trabalhando com o Twitter, a gente vai ter muito emoji, algumas informações e algumas características que são muito particulares do Twitter. Então, se você usar uma tokenização padrão, em muitos casos você não consegue identificar, por exemplo, separar os emojis como tokens. Isso daqui, elas podem passar informações relevantes para a gente. Por quê? Se você botar uma carinha triste, provavelmente você está escrevendo alguma coisa que é negativa. Se botar uma carinha feliz, provavelmente um tweet feliz, né? Então essas informações assim acabam sendo relevantes dependendo da análise que você vai fazer. Então, vou criar aqui nossa instância e vou usar aqui a gente vai importar do tokenizer, a gente vai importar o tweet tokenizer. A gente vai instanciar nosso objeto e vai aplicar aqui na nossa frase. Olha só como é que ele separa certinho todas as informações que a gente quer. Ele consegue separar para a gente aqui o usuário, consegue separar os emojis bonitinho para a gente de uma forma bem simples. E a gente consegue explorar os dados do Twitter de uma forma bem legal. E vamos dar uma olhada aqui no nosso data frame. Olha, esse daqui é o nosso data frame. Então a gente tem, como a gente tinha visto, a gente tem a data que foi criado, o usuário e o nosso tweet. Vamos fazer o seguinte, eu vou tokenizar esses tweets aqui. Vou fazer um for loop, na verdade vou usar o list comprehension aqui, para que cada tweet, ele dentro dessa lista, dessa série aqui que eu vou pegar do nosso tweet, eu vou fazer a tokenização dele usando o tweet tokenizer. E olha só como é que vai ficar. Vou pegar aqui as 5 primeiras, ó. Simplesmente ele separou aqui em tokens, vários tokens legais pra gente. Então a gente consegue analisar aqui de várias formas distintas. E a gente pode também, a gente vai remover aqui agora as informações que não são tão relevantes para a gente. No nosso caso, a gente vai começar a trabalhar aqui com o nosso dataset que a gente explorou. Depois de passar essas informações aí, sobre NLP, agora a gente vai trabalhar de fato no nosso dataset. Eu criei uma função que se chama Preprocessing. Simplesmente ela vai fazer limpeza, como a gente mostrou lá em cima. Ela vai instanciar aqui nossas stop words e vai tirar esses stop words para a gente. E eu vou aplicar essa Preprocessing lá no nosso tweets, lá no nosso dataset. Se a gente der uma olhada, olha só, a gente fez um pré-processamento aqui em cada tweet.
E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna lá no nosso data frame e vou passar esses tweets aqui que a gente fez o pré-processamento. Então a gente tem esse pré-process aqui, ele representa para a gente os nossos tweets pré-processados. Logo em seguida, a gente pode também usar o Beautiful Soup para fazer o mesmo processo, só que de uma forma um pouquinho diferente. Vai deixar a limpeza um pouquinho mais robusta, né? Não robusta, mas de uma forma mais diferente, não considerando o tweet tokenizer nem nada, só fazendo essa limpeza aqui. Então a gente criou aqui, a gente tem esse pre-processed aqui. Eu vou criar uma coluna que se chama cleaned tweets, que eu vou passar essa função aqui, prep tweets, que eu acabei de criar usando o Beautiful Soup e o regular expression aqui. E a gente fica com esse cleaned tweets aqui no final, depois da gente pré-processada de duas formas diferentes, né? Você vê aqui que, por exemplo, aqui ele mostra o usuário, aqui ele já não mostra. Então eu simplesmente tirei algumas características que eu queria tirar. Isso daí fica a caráter de quem está analisando o projeto, escolher a maneira que ele quer fazer o pré-processamento. E qual a ideia aqui agora? A ideia é eu contar as palavras que são tweetadas. Então eu quero saber a quantidade de palavras que são tweetadas de acordo com a pesquisa que a gente pré-estabeleceu lá no início. A gente estabeleceu uma conexão com a API, fez uma busca de vários tweets que estão relacionados com os termos ciência de dados e machine learning. E agora eu quero contar a quantidade de palavras, quais são as palavras que as pessoas mais usam quando fazem os tweets com relação a esses termos. Então vou importar aqui do scikit-learn, eu vou importar o count vectorizer. Depois eu vou instanciar esse objeto e vou dar um fit transform lá na nossa coluna cleaned tweets, ou seja, na coluna que a gente fez o pré-processamento e limpou. E o que a gente vai ter aqui? Quando a gente tem a gente vai dar o nosso fit transform aqui, a gente pode usar, por exemplo, o atributo, a gente pode usar aqui o get feature names. O que ele vai dar pra gente? Ele vai dar todas as palavras que a gente tem ali nos nossos tweets. São todas as palavras que ele analisou ali para fazer a contagem. Uma vez que a gente tem as palavras, a gente vai utilizar vai criar aqui uma matriz de contagem, né? Quando a gente dá o fit transform, a gente cria uma matriz de contagem. Então a gente pode entender o seguinte: imagina numa tabela onde para cada coluna vai ser uma determinada palavra. E logo em seguida, cada linha vai representar um tweet. Então, um tweet da pessoa tal. Tem tantas palavras ali. Ele vai contar, de acordo com todas essas palavras, quantas vezes as palavras que estão ali nas nossas colunas apareceram. Então, se ele tweetou ali no tweet a palavra data 3 vezes, vai aparecer 3. Se ele escreveu machine learning uma vez, vai estar um para machine, um para learning. E assim sucessivamente. Então, a gente cria uma matriz. Para cada tweet, a gente cria uma matriz tendo a quantidade de palavras que cada pessoa tweetou. E o que acontece? Eu quero somar no total a quantidade de palavras que as pessoas tweetaram. Então, eu vou fazer uma contagem através de todas as linhas. Então, para cada palavra, eu vou contar todas as linhas. Eu vou fazer a contagem de cada quantidade. Eu vou ter a quantidade de vezes que cada palavra foi tweetada de forma geral. Então, é isso que eu vou fazer. Quando a gente dá um count matrix aqui, a gente vai ter uma matriz. E aqui ela vai estar representando todas as palavras e quantas vezes elas foram tweetadas, né? Quantas vezes elas estão presentes em determinados tweets. Aqui não está aparecendo todos, né? Só tem 0. Mas é basicamente isso que está acontecendo. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame. Esse data frame ele vai ter lá as features, né? Vai conter as palavras que a gente tem que vão ser tweetadas, todas as palavras que a gente tem dentro das strings. E vou criar uma coluna aqui que ela se chama word, que eu vou chamar de word porque vai ser a palavra que está sendo tweetada. Depois eu vou criar uma coluna aqui que eu vou chamar de count. Eu vou fazer a somagem, eu vou fazer a soma, o somatório na verdade.
através das linhas, né, para saber, vou transformar numa lista, para que eu consiga uma lista com as informações de todas as palavras, da quantidade, a frequência que as palavras foram digitadas. Depois eu dou um sort value aqui, para que eu possa ordenar de forma decrescente. E olha só o que a gente vai ter. Então a gente vai ter aqui machine, foi tweetado 212 vezes, learning 206, dados 171 e assim sucessivamente. Dessa forma a gente consegue aqui ver estatística, quantas vezes a estatística foi tweetada, tecnologia, inteligência artificial, cursos, ciência. Então a gente consegue contar a quantidade de vezes que uma determinada palavra ou determinadas palavras foram tweetadas durante esse período de tempo que a gente analisou. Então, assim, fica uma mensagem para vocês que vocês podem explorar dados do Twitter da maneira que vocês queiram. A gente pode fazer análise de sentimentos, a gente pode fazer análise de sentimentos em tempo real e ver como é que as pessoas estão se comportando de acordo com uma determinada coisa que vem acontecendo. Então é bem bacana você explorar esses dados do Twitter, e eu recomendo que vocês façam esse projeto, tentem estabelecer conexão com a API do Twitter, explorem bastante, porque tem bastante dados, e explorem também no NLP, que é uma coisa muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Lá no Minerando Dados tem uma seção do curso que fala só de NLP, é uma coisa bem bacana. Então fica aqui para vocês a minha mensagem final. Caso vocês tenham gostado, dê um like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Então, valeu, tchau!